Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre temos pensado sobre esperança em tempo de quarentena. Hoje a lição de número 11 tem como título Presença Suficiente. O autor desta lição é Tiago Soares da Rocha. Ele usou como texto base para nossa reflexão Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca nos deixará, Deus nunca nos abandonará, Deus sempre estará presente conosco. Mas é feita uma pergunta aqui, uma indagação para todos nós, que nos leva a algumas reflexões. Como? Se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Alguns falarão, olha, dinheiro no banco, minha conta lá com dinheiro suficiente para viver um bom tempo, saúde. Alguém pode dizer, minha igreja crescendo e tudo dando certo, a gente pode ter esses momentos. E a pergunta aqui, essa indagação é ter paz e ter tranquilidade. E o que nós temos que parar e pensar, o que é paz e o que é tranquilidade? O que é paz na sua vida? Paz, será que é apenas ausência de conflito? Será que é apenas isso? É uma paz que transcende isso. Pode não ter um conflito eminente, um conflito existente naquele momento, mas você tem a tranquilidade que vem de Deus. É paz, é tranquilidade, confiar em Deus. O maior de todas as bênçãos que nós podemos receber é a presença de Deus. Confiar em Deus em todos os momentos, em qualquer circunstância. Sua presença é de fato suficiente. Quando olhamos para o deserto, naqueles 40 anos do povo saindo do cativeiro e caminhando, eles caminhavam para uma terra prometida. Tinha uma expectativa durante 40 anos. Nasceram pessoas no deserto ali e criando a mesma expectativa. Um dia entraremos na terra prometida. Sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã, Deuteronômio 31, versículo 6. Estão para entrar ali. Eu imagino Moisés quando está próximo e não pode entrar, ele sobe ao monte, vê a terra prometida, mas não atravessa, não passa o Jordão. Deus usou muito Moisés, Moisés foi uma bênção nas mãos de Deus, mas naquele momento Deus disse para Moisés, acabou a tua tarefa. E ele agora delega uma responsabilidade a Josué, outra vez em que ela aconteceu no comissionamento de Josué, Josué 1,5. Agora ele chama Josué e dá a Josué a responsabilidade, dizendo, Josué, minha presença é suficiente. Eu estarei contigo. Mas tem inimigos do outro lado. Josué, eu estarei contigo como fui com Moisés. Eu estarei contigo. Minha presença é suficiente. Deus fala para mim e para você hoje, a minha presença é suficiente. Eu andar contigo é o suficiente. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumpri-las. Confie em Deus, porque Ele é fiel. Nós somos infiéis em alguns momentos, nós falhamos em alguns momentos. Somos humanos, falhamos. Não é desculpa. Eu sou humano, todo humano falha. Não, vamos corrigir nossos erros. Mas falhamos. Mas Deus não falha. Deus é fiel em todo momento. E para pensarmos durante algum tempo aqui, primeiro, a presença é suficiente, os recursos não são. O versículo de Hebreus 13, 5 ensina que não dependemos de recursos, mas da presença de Deus. Por que fala de dinheiro? Porque o dinheiro pode acabar, o recurso pode acabar, mas a presença de Deus nunca vai acabar. É eterna a presença de Deus. Então, a presença é suficiente, os recursos não, eles se vão. Eu posso ter recurso de hoje, amanhã não. Lembrando do povo no deserto, do maná, eles queriam guardar e não podiam guardar. E Deus falava assim, amanhã vai ter mais, mas vou guardar, dava bicho. Porque a insegurança faz isso, eu tenho que guardar porque amanhã não sei se terei. Confie em Deus, o amanhã pertence a Ele, a eternidade pertence a Ele. Confie em Deus, a presença é suficiente. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro,
Isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Se a vida for só o dinheiro, só o nosso recurso financeiro, só o que eu preciso para hoje, e eu achar que isso vai me trazer paz, vai me trazer felicidade, eu posso estar muito equivocado. Muito equivocado. Porque eu acho que isso é o suficiente para mim e não é o suficiente para mim, nem para você. Mas a presença de Deus é suficiente. A gente pode estar muito bem empregado hoje e amanhã não está. Eu posso estar com saúde hoje e amanhã amanhecer doente, não levantar de uma cama. O que pode acontecer na nossa vida? Então a nossa conta no banco pode confiscar o seu dinheiro e acabar o dinheiro. Pode ter um terremoto e acabar com tudo. Quem tem visto o jornal aí nos últimos dias, nos Estados Unidos tem tido incêndios gigantescos e cidades, pequenas cidades, são devastadas, acabaram, pegaram fogo. Algumas pessoas disseram o seguinte: só peguei minha bolsa com um documento e saí e olhei para trás, não tinha mais casa. E vai para onde agora? Não tem mais casa, acabou tudo. É casa hipotecada, é casa que está financiada, ainda está bancando, pagando aquilo ali. Como que vai viver agora? O chão some. Então a gente olha para os nossos recursos, eles não são suficientes. E é isso que quer nos revelar aqui nessa reflexão, nessa lição. O versículo 5 ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através de sua presença se faz presente. Confie no Senhor em todo momento. Confie no Senhor em toda circunstância. Confie no Senhor. Confie. Eu sei que tem vezes que é difícil, né? Quando a gente está doente, está na cama, está no hospital, está no CTI, como que é difícil? Quando está desempregado, como que é difícil? Quando as portas de emprego não se abrem, como que é difícil? Quando a gente não é compreendido, como que é difícil? Mas confie em Deus. Ele não se esquece de você, Ele olha para você. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Confie em Deus. Segundo, a presença é suficiente, o templo não é. E esse texto aqui chama muito a nossa atenção e o templo não é. Você pega a igreja primitiva, não tinha templo. Eles reuniam em casa, de casa em casa, não tinha um templo. Os judeus tinham um templo, tinha a sinagoga, tinha o templo de Salomão, tinha outros templos, mas a igreja primitiva, a igreja de Cristo, não tinha templo. Era outro formato. Quando a gente pensa agora nesse momento nosso de pandemia, e a gente voltando aos cultos agora, mas com menos pessoas, a IBD ainda nesse formato que nós estamos aqui, é a igreja em casa. Não perder a fé por causa disso, e pelo contrário, a igreja crescia por causa disso. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Não precisava. Mas tinha um problema aqui, essa carta escrita para eles, porque a ideia judaica do templo, da sinagoga. Eles ficaram sem o templo, agora em casa, e aí a gente vai adorar onde? Deus está no templo. Deus está ali dentro. A manifestação deles é apenas ali dentro. Se você ainda pensa assim, conhece pessoas que pensam assim, mude de pensamento e faça esses que pensam dessa maneira mudarem de pensamento. Porque Deus não está preso em templos, em paredes. Deus está agora contigo. Deus está aqui agora comigo. Deus estará amanhã contigo. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, Deus é onisciente, é o Todo-Poderoso. Deus se faz presente em nossas vidas. Confie nele. E tinha esse problema, e a carta aos Hebreus é escrita nesse sentido. Vocês querem voltar às práticas judaicas? A ter um sacerdote, alguém que fale com Deus?
E é lembrado a eles, vocês podem falar direto com o Pai, através de São Jesus Cristo. Aprendemos em nossas orações, em nome de Jesus, amém, que assim seja. Em nome de Jesus, Ele é o nosso intercessor, é através de Jesus que nós oramos. Não precisamos de sacerdotes, e eles buscavam sacerdotes, e agora são lembrados, não tem necessidade disso. Deus é suficiente, não é necessário um sacerdote. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Querido, é importantíssimo estarmos juntos na igreja. Eu sou 100% a favor, 100%. Como é bom estar na igreja. Como é bom estar com os irmãos na igreja. É maravilhoso. É a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Mas não é o fim, é um meio. Não é o fim. Se eu entender que Deus se faz presente apenas dentro de um templo, eu estou completamente equivocado. Eu não sei quem é Deus. Eu estou confundindo Deus com outro tipo de religião, né? Não crendo em um Deus verdadeiro. Não é isso. Deus está agora contigo, Deus está aqui agora comigo, Deus está conosco. No templo, para que nós vamos ao templo? Nos reunimos para adoração, para a proclamação da palavra, para comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Ali é espaço para isso. Mas espaço para cultuar a Deus, para adorá-lo em todo momento, em qualquer lugar, aonde você estiver. Não deixe de adorar a Deus. Busque-o em todo momento. Terceiro, a presença é suficiente. Os nossos cuidados não são. A presença é suficiente. Os nossos cuidados não são. O Salmo 139, do verso 7 ao verso 12. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Para Deus não há trevas. Deus é luz. Jesus é a luz, Ele se apresenta como a luz. Onde há luz não há trevas. Se você buscar trevas, alguém fala assim, olha, está escuro aqui. Aí você está com uma lâmpada na mão, uma lanterna na mão, e vai até o escuro, e você diz, olha, não está escuro aqui. Sim, claro, você trouxe a lâmpada, trouxe a lanterna, trouxe a vela, trouxe a lamparina, iluminou tudo. Se há escuridão e você leva Deus contigo, não há escuridão, não há trevas. Não há como fugir de Deus. O Salmo 139 fala sobre isso. Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras. A onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus se faz presente em todos os lugares. Deus cuida da minha vida, da sua vida. Por isso, repetimos, Deus é suficiente. De acordo com o Salmo escrito por Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos. Deus nos ama. Quando lemos Gênesis e está Deus conversando lá com Adão e com Eva, diz o texto que toda tarde ele vai ali para conversar com eles. Deus quer conversar com eles. Naquele dia que eles comem o fruto proibido e se escondem, e Deus chega, essa forma figurada que nós entendemos, e os chama, porque Deus sabia onde eles estavam, e os chama, eles estão escondidos, achando que podem esconder alguma coisa de Deus. Se você acha que pode esconder alguma coisa de Deus, você não sabe quem é Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Eles achavam que podiam esconder alguma coisa de Deus. Não temos que esconder nada de Deus. Deus quer nos conduzir. Por isso que quando vamos tomar uma decisão, temos que consultar a Deus, compartilhar com Deus a nossa inquietação. Fale com Deus. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida.
de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com sua permissão. Nós somos responsáveis. O ser humano é responsável. Tem momentos que as pessoas botam a culpa no diabo, né? Esse é o diabo. Olha, o diabo é uma peste, né? O diabo é nosso inimigo. Mas tem coisa que a culpa não é do diabo, não. Tem coisa que a culpa é nossa. São nossas decisões. Ah, mas ele me tentou, ele me provocou, mas você cedeu. Nós procuramos em alguns lugares, algumas coisas, lugares que nós não deveríamos estar. Uma vez eu conversava com uma adolescente que fez uma bobagem na vida dela, e ela disse, mas é o diabo, mas o que você estava fazendo naquele lugar? Não, porque se você não estivesse lá, não aconteceria. Quantas placas, né, nós temos? Eu digo placas quando você lê a Bíblia, placas quando alguém fala, quando alguém te alerta. Quantas placas nós temos? Pare, não atravesse, a ponte está quebrada, pare, não vá, está perigoso aqui a pista, pare. E as pessoas insistem, continuam caminhando e se machucam porque querem. Porque a minha vida me levou até ali. Eu sei que a vida tem várias situações. Tem um erro do outro que me atinge e é triste isso. Mas tem o meu erro também. Tem minha falha também. Sua presença de Deus chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer a paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade. Eu posso ter um belo de um planejamento, ser muito organizado e não ter paz. Eu posso ter aquele dinheiro no banco e pode não nos faltar. Mas por que os países mais ricos do mundo são onde mais tem suicídio? O Japão, um país riquíssimo. O índice de suicídio é absurdo. Esse mês de setembro, setembro amarelo, fala sobre prevenção ao suicídio. Por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. Eu não estou dizendo que foi tiro, não. Alguém tirou nela, não. Ela se matou. Ela acabou com a sua própria vida. Das mais diversas formas. Disse assim, basta, cansei, desisti, não quero mais viver. Cansei disso aqui. A cada 4 segundos. O tempo que estamos aqui juntos, pensando, quanta gente já se foi. Nesse tempinho aqui. Por isso é minha responsabilidade sua para dizer para o outro, Deus é suficiente. Deus é suficiente. Creia num Deus vivo, Deus é suficiente. E para pensar e agir, a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Quando a gente ouve essa expressão, simplesmente crer. Simplesmente parece que é uma coisa boba, né? Mas quando vem o crer, não é conhecer, né? Eu sei sobre. Não, eu crer, eu confiar. Eu crer no Deus vivo. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele é o Criador dos céus e da terra na minha vida. Eu creio que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu creio que há a eternidade, que há a salvação. Eu creio que há esperança na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Eu creio. Crer. Parece ser simples, mas é complexo. Creia. Jamais provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença de Deus ou dele, mas provaremos seus bons frutos em nossas vidas. Não tem como explicar Deus, não tem como o cientista tentar explicar Deus, mas todos os dias eles criam mais uma interrogação. Como que o universo foi formado? Como começou tudo? Por que Ele é infinito? Por que tem bilhões e bilhões de estrelas já contadas? Por que tem tantos planetas, tantas galáxias? Por que o ser humano está aqui? Será que há vida em Marte? Perguntas que são feitas.
Mas quando a gente olha para dentro de si mesmo e vê um corpo com seus órgãos de maneira tão fantástica, que é o milagre da vida, e vê que nesta vida teve o sopro da vida. Na criação, Deus faz o homem, molda o homem e é o sopro da vida. E esse sopro da vida que é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Teremos um corpo incorruptível, não teremos doença, não teremos dores. E quantas dores nós temos, nós carregamos? Não teremos preocupações, é a doença da mente. Nós não teremos nada disso, porque confiamos no Senhor. O cientista tenta explicar. E quando o médico, por exemplo, que é um estudioso do corpo humano, ele vê, olha, aconteceu uma coisa aqui que eu não sei explicar. Você pode chegar para ele e falar assim, doutor, foi milagre. Porque milagre é aquilo que o Senhor não sabe explicar. É até onde o Senhor consegue ir. Daí para frente, é o meu Pai que faz, é meu Deus que faz. Eu confio nele e Deus fez um milagre na minha vida e pode fazer na vida de muitos outros, fisicamente. Mas acima de tudo, na minha vida espiritual. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas e se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas. Dá a vida pelas ovelhas e você é a ovelha. Jesus é o bom pastor, cuida da minha vida, cuida da sua vida. Ele cuida de você, Ele te ama. Como estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida? Depende mais de nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Perguntas para você guardar. Será que é o meu recurso ou que é a minha segurança? Tem gente que fica rica e esquece de Deus. Tem gente que se acerta na vida financeiramente e esquece de Deus. Tem gente que está sobrando saúde e esquece de Deus. Tem gente que não vai ao templo, esquece de Deus. Porque eu tenho que recarregar minhas baterias aos domingos, à noite. Eu tenho que recarregar. E a Bíblia? Este ano é um desafio nossa igreja a ler toda a Bíblia. Será que você está lendo toda a Bíblia? Está aproveitando essa grande oportunidade de ler toda a Bíblia? Eu nunca li toda a Bíblia. Olha que ano bom para você ler a Bíblia. Que grande oportunidade você está tendo para ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Está conhecendo mais a Deus? Dependendo mais de Deus ou de você mesmo e da sua sabedoria? Que Deus cuide da tua vida. Que Deus te sustente. Que você conheça Deus. Que você sinta a presença dEle. E a presença de Deus seja suficiente para você. Que Deus cuide da tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. E que Deus te mostre as direções que você deve tomar. E com certeza você tem muitas decisões a tomar. Assim que nós oramos em nome do Filho Jesus, que morreu naquela cruz, por mim e por você. E aí é suficiente. Foi pago. Temos um grande presente, a graça, a salvação. Mas teve um alto preço. E Jesus pagou por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é suficiente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém e amém.